Fala galera do canal Papo Reto, beleza? Bom dia, meu nome é Oliveira e nós estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, para esclarecer algumas coisinhas aí, para a gente poder ter mais autonomia e saber melhor como lidar com certas situações no nosso dia a dia, principalmente o pessoal que está chegando aqui para a Europa. Pessoal, muita gente tem comentado nos meus vídeos embaixo que nesse processo de vir para a Europa, que nesse processo de vir querer buscar informações para poder fazer tanto a cidadania italiana quanto a conversão da carta, para poder entrar no mercado de trabalho europeu, tem falado assim: puxa, mas eu fui lá na autoescola, eu falei com o despachante, eu conversei com um amigo meu do cartório e não sei o que, papapá. Eu quero falar uma coisa para vocês de coração, veja bem. A autoescola, ela é uma empresa privada. A autoescola não é órgão de trânsito. A autoescola não é departamento de trânsito. A autoescola ela é uma instituição privada que visa lucro, tá certo? Não é porque ela ensina você a conduzir que significa que ela tem pleno conhecimento sobre legislação de trânsito, sobre o que pode e o que não pode fazer com a carteira de condução, de incluir categoria, de não incluir as categorias que você precisa. Você quer um exemplo? Algumas pessoas têm procurado as autoescolas para tirar a categoria C. A autoescola vira para você e fala assim: a categoria C não existe mais. Não, não é assim. Não é assim. E a pessoa ouve essa resposta da autoescola e vai embora e sai falando para todo mundo: olha, a autoescola falou que a categoria C não existe mais. A primeira pergunta que você tem que fazer na autoescola é o seguinte: veja bem, se a categoria C não existe mais, significa que o Conselho Nacional de Trânsito se manifestou através de uma resolução, certo? Através de uma normativa, falando que a categoria C não existe mais, tá certo? Você pergunta para a autoescola assim: tá, e aonde que está a publicação do Conselho Nacional de Trânsito de que a categoria C não existe mais? Vai ficar no ar. Essa resposta não existe. Sabe por que não existe? A autoescola, ela é uma empresa privada, credenciada a fazer as aulas para você e propiciar que você tire a sua carteira de habilitação ou você faça a sua mudança de categoria. Algumas autoescolas têm alguns trabalhos agregados, como despachante, algumas outras coisinhas ali. Mesmo a parte de despachante é o seguinte: é parte burocrática administrativa. Renovar sua carteira de habilitação, alguns fazem trabalho de recurso de multa. Agora, pode ser que eles tenham algum conhecimento sobre aquele trabalho específico que eles estão fazendo, tá? As autoescolas nos últimos anos, eles são ligados a uma coisa chamada sindicato, que graças a Deus o nosso governo está acabando com isso. E esse sindicato, dentro de uma região, você pode ver o seguinte: se você está numa região, o preço das autoescolas é praticamente tudo igual. Quando você muda de região, o preço da autoescola também muda. Você sabe por que isso acontece? Se todos eles pagam a mesma taxa para o governo, se todos eles têm que repassar a mesma carga tributária para o governo, por que dentro de um mesmo estado o valor da autoescola muda tanto? Aí é que entra o tal do sindicato, tá? Para as autoescolas não é viável ter a categoria C. Essa que é a grande realidade. É um veículo a mais, é uma taxa de documentação a mais, é um instrutor a mais que eles perdem para poder fazer as outras aulas com outros alunos. Então, dentro do seu sindicato, algumas autoescolas se fecham e dizem o seguinte: olha, vamos tirar a categoria C, a gente estimula o pessoal a fazer categoria D, todo mundo sai ganhando. E o pessoal se fecha dentro do sindicato, o sindicato comunica às autoescolas daquela região que essa proposta, se todos concordarem, claro que ninguém é tonto, né? Claro que todo mundo quer ter o menor custo possível dentro da sua empresa, eles se fecham e acabam não tendo. Agora, a autoescola que ainda mantém o seu veículo, ela tira. Na cidade de Leme, por exemplo, interior de São Paulo, a autoescola lá, ela tem um veículo lá, ela não aderiu àquilo que o sindicato combinou e eles têm a categoria C lá, eles estão tirando a categoria C. O caminhão fica parado, a procura é muito pequena, entendeu? Mas eles têm lá o veículo lá para fazer. Algumas autoescolas, algumas raras autoescolas ainda mantêm a categoria C. Então o que eu quero falar para você é o seguinte: todas as vezes que você ouvir alguma questão em relação ao que pode, ao que não pode, ao que deve, ao que não deve, não procure empresa privada, procure o órgão público, procure a autoridade de trânsito, ou se a empresa privada passar para você alguma orientação daquilo que faz e daquilo que não se faz, você peça para ela qual que é a base legal
do Conselho Nacional de Trânsito sobre aquilo que ela está falando, ok? Porque você vai ter a orientação certa, tá bom? Tem gente discutindo comigo ali, mandando mensagens até meio ofensivas, falando que eu sou burro, falando que não sei o quê. Só que é o seguinte, tudo que eu posto no grupo aqui em relação à legislação de trânsito, eu coloco embasado. Eu coloco embasado dentro da lei, coloco o número da resolução, coloco o artigo do Código de Trânsito. Então, se você tem alguma coisa para ser questionada em relação às autoescolas ou alguma coisa que você queira comentar aqui nos vídeos, a gente bate um papo legal. Eu não sou o dono da razão, eu apresento a legalidade da situação diante da experiência que eu tenho, do conhecimento que eu tenho dentro da lei. Tá? Eu não publico nada do que eu acho, eu publico aquilo que está escrito, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, foi na autoescola, pegou uma informação, foi em concessionária para instalar equipamento no seu carro, coisas do tipo. Muitas e muitas pessoas, na época que eu fazia a fiscalização de trânsito no Brasil, eram multadas com insufilme, eram multados com engate irregular no carro. E o argumento da pessoa era falar que a polícia estava errada e que ela estava certa porque quem instalou o equipamento para ela foi a concessionária. Mas a concessionária não é órgão de trânsito, a concessionária é uma empresa privada que quer vender um produto para você. E vem aquela questão, mas se é proibido colocar, por que vende? É proibido colocar, mas não é proibido vender. Entende? São a legislação brasileira que não conversa entre si, isso daí é muito comum no nosso país, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, foi lá, pegou a informação, pede qual que é a base legal da informação que você está pegando. Aí você não vai pagar mico e você vai ter informação correta para fazer o procedimento certo. Beleza? Meu nome é Oliveira, do canal Papo Reto, curte, compartilha. Um abraço, tamo junto, boa sorte para vocês, valeu!